Olá, seja muito bem-vindo ao módulo Higiene e Segurança do Trabalho. Meu nome é Jefferson Aparecido Dias e serei o seu docente nesta videoaula. Nesta videoaula apresentaremos sobre as principais comissões e programas de segurança do trabalho no Brasil. Então teremos como ementa o SESMIT e a CIPA. O SESMIT é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Ele está compreendido na norma NR4. NR é a abreviação ou sigla de norma regulamentar. Número 4 é o número da norma. Existem atualmente 36 normas regulamentadoras. A que trata sobre serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho é a NR4. Mas esse nome é conhecido simplesmente como SESMIT. O objetivo do SESMIT, a promoção da saúde e a proteção da integridade física do servidor no seu local de trabalho. Isso ocorre através da contratação de profissionais especialistas na área de higiene e segurança do trabalho. Todas as empresas que possuem empregados sob o regime da CLT devem ter o SESMIT. A estrutura do SESMIT de cada empresa deve estar em acordo com os quadros 1 e 2 da NR4. Esses quadros serão disponibilizados em anexo dentro da plataforma Moodle, mas aqui será apresentados, porém de forma bem reduzida e minimizada. O engenheiro de segurança do trabalho, ele pode ser engenheiro ou arquiteto com especialização em engenharia de segurança do trabalho. Mas atenção, o engenheiro de segurança do trabalho é o único que, formado em engenharia, em qualquer engenharia, ele efetua uma especialização em engenharia de segurança do trabalho e o CREA lhe concede o título de engenheiro de segurança do trabalho, pois até o momento não existe faculdade contendo o curso de bacharel de 5 anos em engenharia de segurança do trabalho. Já o arquiteto não mais recebe a titulação de engenheiro de segurança do trabalho. Os arquitetos criaram um novo órgão de representação que não é mais o CREA. O CREA ele é um Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, além de agrimensura, e o arquiteto agora ele faz parte do CAU, que é o Conselho de Arquitetos e Urbanistas. Devido a isso, quando ele faz uma especialização em segurança do trabalho, ele não recebe o título de engenheiro de segurança do trabalho. Ele simplesmente passa a se tornar um especialista em segurança do trabalho. Toda a especialização ou pós-graduação lato sensu dá o título de quem o faz de especialista. Então, a jornada de trabalho do engenheiro de segurança do trabalho, ele pode ser de 3 horas, quando é considerado tempo parcial, ou de 6 horas, quando é considerado tempo integral. Já o médico do trabalho é um médico formado em medicina com especialização em medicina do trabalho. Então, ele tem que ser formado em medicina e ele tem que realizar o curso de pós-graduação lato sensu, que é chamado de especialização em medicina do trabalho. A jornada de trabalho dele também é de 3 horas, quando é parcial, ou de 6 horas, considerado jornada integral. Enfermeiro do trabalho. É o enfermeiro, nesse caso também chamado de enfermeiro padrão, ou seja, ele faz a faculdade de enfermagem, não é o curso técnico, ele faz a faculdade de enfermagem e após ele ser formado enfermeiro padrão, né, que é o título normalmente que se dá a quem tem a formação de ensino superior em enfermagem, e ele faz a especialização em enfermagem do trabalho. E aí ele tem o título aí de especialista em enfermagem do trabalho. Sua jornada de trabalho também é de 3 horas para tempo parcial ou de 6 horas para tempo integral. Auxiliar de enfermagem do trabalho é o auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem, com qualificação de auxiliar de enfermagem do trabalho. Sua jornada de trabalho é de 8 horas por dia, envolvido com as atividades especificamente do SESMIT. O técnico de segurança do trabalho tem a sua formação específica em técnico de segurança do trabalho.
sua jornada de trabalho é de 8 horas diárias. Outras informações. Os profissionais do SESMIT devem ser empregados da empresa. Pode-se terceirizar o SESMIT, porém, desde que isso conste na convenção ou no acordo coletivo de trabalho. Caso contrário, não pode. O SESMIT deve ser literalmente formados ou criado através de empregados da empresa. Também pode compor a equipe do SESMIT, terapeuta ocupacional, professor de educação física, músico-terapeuta e fisioterapeuta, de acordo com a necessidade do ambiente de trabalho. Quais são as regras de dimensionamento do SESMIT? Primeiro, precisa saber qual é a atividade principal da empresa e qual é o grau de risco que essa empresa propõe de atividade. Daí tem que ser ciente aí da quantidade de empregados que existe nessa empresa e aí basta seguir o quadro 2 aí da NR4 para saber especificar. Então, a atividade econômica principal, para que você possa sabê-la, ela consta no cartão do CNPJ aqui. O CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, lá no campo Código e Descrição da Atividade Econômica Principal. Então, vocês vão observar que esse código é identificado pela CNAE. CNAE significa Classificação Nacional de Atividade Econômica e é composto por 7 números. E esses números são embasados nas diretivas internacionais para fins de estudos estatísticos. Então, nós temos aqui um pequeno exemplo, né, de um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, onde ele é expedido aí pela República Federativa do Brasil, onde contém um número de inscrição, né, e isso daqui é um comprovante de inscrição e de situação cadastral, a data de abertura, o nome da empresa, o título do estabelecimento, né, ou o nome fantasia, e aí tem o código de inscrição da atividade econômica principal, composto aí pelos 7 dígitos. Nesse exemplo aqui, 6311900, que para esse caso é tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. Então, só para vocês terem ciência do código e descrição da atividade econômica principal. Passando mais adiante, a gente tem que saber o grau de risco. Então, existem 4 graus de risco relacionado à atividade principal do estabelecimento. Então, exemplo, grau de risco 1, administração pública, seguros, previdência complementar, entre outros. Já o grau de risco 4, a gente tem como exemplo, relacionado a atividades da indústria extrativa, ou minerais, petróleo, gás, fabricação de explosivos e também fabricação de cimento, entre outras. Então, nós temos aqui um slide contendo de forma abreviada fragmentos da tabela informando o grau de risco de acordo com a atuação da empresa. Então, o grau de risco 1, nós temos, por exemplo, ali 47539, que é comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Já considerado como grau de risco 2, nós temos em comércio varejista, por exemplo, 4712-1, que é o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, mini-mercados, mercearias e armazéns. Um exemplo de grau de risco 3, nós temos aí como fabricação de produtos têxteis. Então, por exemplo, 13.13-8, fiação de fibras artificiais e sintéticas. E, como exemplo aí de grau de risco 4, nós temos aí, por exemplo, 07.22-7, que é a extração de minério de estanho. Então, só para vocês terem um conhecimento, esse quadro ele vai ser colocado na íntegra lá na plataforma Moodle para que vocês possam ter o acesso e melhor conhecimento. Aí nós temos também o quadro 2, que também será disponibilizado lá. Então, nós temos aqui grau de risco 1, a primeira coluna, né, grau de risco, então de 1 a 4. A segunda coluna, o número de empregados no estabelecimento. Então, esses estabelecimentos podem ser, de acordo com o grau de risco, o número de empregados de 50 a 100, de 101 a 250, 251 a 500 empregados, 501 a 1000, 1001 a 2000,
2.001 a 3.500 empregados, 3.501 a 5.000 empregados e acima de 5.000 empregados para cada grupo de 4.000 ou fração acima de 2.000. Então, nós temos aqui grau de risco 1. Se a empresa possui o grau de risco 1, tem uma tabela informando que ela vai precisar de técnicos, técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho e médico do trabalho. Então, essas funções se repetem aos 4 graus de risco, porém, varia de acordo com a quantidade de empregados que a empresa possui para definir quem deve ter ou não fazendo parte do SESMIT. Então, nós temos aí ainda que essas atividades podem ser realizadas por esses profissionais através de tempo parcial, ou seja, mínimo de 3 horas diária, e o dimensionamento total aí a ser feito, levando-se em consideração o dimensionamento da faixa de 3.500 a 5.000 funcionários, mais o dimensionamento dos grupos de 4.000 ou fração de 2.000, que é a última coluninha aqui, que foi apontada agora há pouco. Observação. Hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos similares com mais de 500 empregados deverão contratar um enfermeiro do trabalho em tempo integral, ou seja, o enfermeiro do trabalho aí com ensino superior, especialista aí em enfermagem do trabalho, e ele vai ter aí uma jornada de trabalho de 6 horas. Mas nós temos também um exemplo. Vamos lá. A empresa não obrigada a constituir o SESMIT. Quando que ela não é obrigada? Considere a empresa de construção de edifícios e possui 90 empregados. Qual o quadro de funcionários para constituir o SESMIT da mesma? Primeiro, o quadro dela com o seu respectivo código aí é o 41.20-4, que se refere à construção de edifícios. Só que o grau de risco dessa empresa é grau de risco 3. Porém, ela tem 90 funcionários. Então, observando na tabela o grau de risco 3, ela tem apenas 90 funcionários, então está aqui o número de funcionários e quais são as profissões que essa empresa deve possuir. Observe que ela não tem que ter nenhum tipo desses funcionários, ou seja, esta empresa não precisa constituir o SESMIT. Tá claro? Vamos a um outro exemplo. A empresa obrigada a constituir o SESMIT. Então, seria uma empresa que, ainda tendo o grau de risco 3, ela teria 501 a 1.000 funcionários. Então, ela teria que ter, obrigatoriamente, mesmo que por tempo parcial, um engenheiro de segurança do trabalho e também um médico de segurança, um médico do trabalho, né? Ambos com carga horária parcial, ou seja, 3 horas diária. E, nesse caso, teria que ter 4 técnico de segurança do trabalho, tá? Isso é o que pede aí, com grau de risco 3. Tudo bem? Atividades do SESMIT. Registrar mensalmente os acidentes do trabalho, as doenças ocupacionais e os agentes de insalubridades. A gente vai ver tudo isso daí um pouco mais adiante e também nas próximas aulas. Então, ele tem que fazer o registro mensal de todo tipo de acidente que ocorre dentro da empresa, bem como doenças ocupacionais, que são aquelas que você acaba adquirindo por efetuar aquele trabalho dentro da empresa, e os agentes de insalubridades com relação à saúde da pessoa, ao tipo de serviço que ele executa. O SESMIT deverá ser registrado no Ministério do Trabalho e Emprego. Programas do SESMIT. Ele tem a função de contribuir para o seu bem-estar, segurança e saúde, importantes aí para o trabalhador e para a empresa. Ele proporciona uma melhoria da qualidade de vida e também gera um reflexo na imagem da empresa, porque o cidadão ele vai estar muito melhor aí no seu ambiente de trabalho. O programa de segurança no trabalho, ele orienta o cumprimento das normas de segurança, principalmente com relação à utilização dos EPIs e EPCs, perigos relacionados à saúde, como doenças sexualmente transmitíveis, AIDS, alcoolismo, tabagismo, drogas, etc.,
e o seu método é através de cursos e palestras, principalmente na semana da CIPAT, né, que é a Semana Interna de Prevenção ao Acidente do Trabalho. Então, nós temos aí o programa de recreação laboral, onde ocorre a melhoria do desempenho físico, o controle emocional dos trabalhadores, uma ótima melhoria na qualidade de vida do trabalhador. Tem uma redução gradativa aí de LER, que significa lesão por esforços repetitivos, e também de DORT, que é o distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Esse programa de recreação laboral, ele tem a função de desenvolver nos funcionários o autoconhecimento, a criatividade e a motivação, melhorar também a integração e cooperação nos trabalhos em equipe, aumentar os relacionamentos sociais e gerar bem-estar físico e mental, proporcionar oportunidades de melhorias comportamentais, por exemplo, a perda da timidez aí, né? E o desenvolvimento de virtudes e competências, como liderança e autoconfiança. Tem também o programa de ginástica laboral. Então, ele ocorre através da aplicação de exercícios específicos para que possa compensar aí o esforço, né, efetuado normalmente para executar uma dada função dentro do ambiente de trabalho. Existe também o programa de alimentação do trabalhador, chamado de PAT. Então, normalmente ocorre com trabalhadores de baixa renda, ou seja, aqueles que ganham até 5 salários mínimos, e existe uma participação financeira do trabalhador de 20%. Tá? Então, nós temos aí os objetivos, né, do programa de alimentação do trabalhador. Então, para o trabalhador, ele causa uma melhoria das condições nutricionais e da qualidade de vida, aumento de capacidade física, aumento da resistência à fadiga ou cansaço e aumento também da resistência a doenças. Já para as empresas, isso gera o aumento de produtividade, porque o colaborador estará bem melhor, maior integração entre o trabalhador e a empresa, redução do absenteísmo, ou seja, atrasos e faltas, né? E redução da rotatividade, ou seja, a empresa normalmente ela não fica mandando o colaborador embora e contratando outro. Isso daí chama-se rotatividade. Para o governo, existe a redução de despesas e investimentos nas áreas da saúde, ocorre também um crescimento da atividade econômica, bem como o bem-estar social. Existe também a OHSAS 18001. O que é isso? É uma norma internacional de certificação, cuja sigla significa Occupational Health and Safety Assessment Specification. É uma norma de requisitos relacionados ao sistema de gestão de saúde e segurança. Ela tem por objetivo a organização, controle e conhecimento de todos os perigos relevantes resultantes de operações. Ela é compatível aí com as normas ISO 9001 e ISO 14001. Temos também a CIPA, né, que ela foi criada em 1944, porém só foi regulamentada em 1953, e também teve seu aperfeiçoamento aí em 1977 e 78 por ocasião da publicação das normas de segurança. Foi atualizada então em 1999, a nossa última atualização. Então, a missão da CIPA é preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. CIPA, pessoal, significa Comissão Interna de Prevenção contra Acidentes do Trabalho. Infelizmente, boa parte dos colaboradores não vê a CIPA com bons olhos. Por quê? Porque acha que a CIPA só está ali para entregar o colaborador. Muito pelo contrário. A CIPA, além de ela ser formada por colaboradores, ela tem a função de evitar com que o acidente ocorra dentro da empresa. E para isso, às vezes, ela tem que tomar algumas medidas que cause a segurança do colaborador e não o coloque, em hipótese alguma, em risco. Os objetivos, então, da CIPA são prevenir acidentes e doenças do trabalho, fiscalização da segurança e da saúde da empresa, providências quanto às irregularidades, promover ações de prevenção e também qualidade de vida. A legislação. Todas as empresas que possuem empregados devem instalar a CIPA. Então, empresas prestadoras de serviços também precisam possuir a CIPA. Organização da CIPA.
Então, existem representantes indicados pelo empregador, que são chamados de titulares e suplentes, e existem representantes dos empregados, que são titulares e suplentes eleitos através de votação secreta. O mandato é de 1 ano, com uma reeleição apenas. Quando você é eleito, ocorre a estabilidade de 2 ou 3 em caso de reeleição, anos aí, né? O empregador designará entre seus representantes o presidente da CIPA e os cipeiros devem possuir tempo em sua jornada para exercer suas atividades. Então, suponhamos que hoje você acabe sendo eleito na CIPA. Então, você tem esse primeiro ano de mandato e mesmo que o seu mandato acabe, você tem direito a mais 1 ano de estabilidade naquela empresa, ou seja, a empresa não pode te mandar embora sem ter algum motivo que caracterize justa causa. Mas, se porventura no final desse mandato, desse primeiro mandato, você se reelege, você acaba sendo reeleito novamente, você tem então mais 1 ano de mandato e automaticamente você tem mais 1 ano aí de estabilidade, tá bom? Processo eleitoral da CIPA, como que ele ocorre? Existe uma convocação 60 dias antes, né, da eleição. Existe uma ampla divulgação dentro da empresa para que todos possam participar, ou seja, qualquer empregado pode se candidatar. Depois disso, ocorre um treinamento durante o prazo de 30 dias, com uma carga horária de pelo menos 20 horas, né? E os cipeiros podem aprovar ou não o treinamento. E quais são as sugestões aí de temas para o treinamento? Então, introdução à segurança do trabalho, curso de primeiros socorros, inspeção de segurança, equipamentos de proteção individual, como EPIs e também os EPCs, que são equipamentos de proteção coletivas, investigação e análise de acidentes, princípios básicos da prevenção de incêndio e também campanhas de segurança. Bom, nesta videoaula por hoje é só e até a nossa próxima videoaula.